Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero meditar com você sobre a Bíblia Sagrada, continuar o nosso comentário bíblico. Estamos comentando o livro de Gênesis capítulo 2 especificamente hoje. Sendo que no último vídeo eu falei sobre todo o capítulo 1, o vídeo ficou um tanto extenso. Dessa vez eu vou falar somente sobre o capítulo 2, uma parte dele. Vou dividir em duas partes e vou explicar essas duas partes de Gênesis. Sendo que dos versículos 1 até o 3 eu já falei no vídeo anterior. Você pode procurar e dar uma olhada e se atualizar sobre o nosso estudo a contexto de Gênesis. Bom, nós vamos começar falando sobre a formação do Jardim do Éden. Nessa questão da formação do Jardim do Éden, é necessário que a gente consiga perceber algumas nuances importantes que a Bíblia nos traz nessa narrativa. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Vou parar aos poucos e vou explicando conforme a necessidade de explicação. Você acompanhe na sua Bíblia. Abra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. E nós vamos começar a estudar daí. Pare um pouquinho o seu vídeo, pegue sua Bíblia, depois volte e dê o play, por favor, para continuarmos o estudo, ok? Então, você já voltou? Vamos lá. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Vamos começar pensando nesses três versículos. Ele diz aqui que estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui tem algo de interessante, porque ele começa a narrar novamente a criação. Existem alguns pontos de vista para você entender isso. Os mais céticos vão dizer, ele narrou a criação no início e está narrando de novo. Bom, na primeira narração da criação, que está no capítulo 1, ela ocorre no momento em que é narrado toda a criação de um modo geral. Ao passo que essa narração que nós vemos agora no capítulo 2, ela está contextualizando a criação de todo o universo com a criação do homem. É uma contextualização que ele pega e contextualiza de novo. Outra visão que pode ter também, e que também é válida, é que Gênesis ele não é só um relato do que Moisés viu, mas também do que as pessoas sabiam desde Adão. Quando Adão pecou e saiu do Jardim do Éden, ele contou histórias de Deus. E essas histórias foram passadas para a descendência de Sete e pelos homens justos. Então existia uma história oral também que implicava em que isso era verdade. Então, muitas coisas do que Moisés registrou são tradições orais, que ele conheceu a história e que era uma história que realmente mostrava a vontade de Deus, e por isso Moisés registrou essa história. Podemos entender ainda que esse relato da criação, esses dois relatos, são duas versões orais do mesmo relato e que foram colocadas por Moisés dentro do Pentateuco, mais especificamente do Gênesis, para que mostrasse a importância dessas narrativas orais. Ou seja, Deus ensinou a Adão, que passou para seus filhos e descendentes e chegou até Moisés, e Moisés registrou. Em algumas coisas Moisés teve revelações, em outras Moisés foi simplesmente um curador do conhecimento religioso verdadeiro, que era temente a Deus, o povo temente a Deus, que nós vamos falar disso mais à frente um pouco, no versículo capítulo 5, pelo menos. Vamos falar de um povo temente a Deus que permaneceu e que trouxe a palavra de Deus desde os tempos de Noé. Então vamos entender aí que Moisés ele não colocou só coisas que lhe foram reveladas, mas coisas que já eram de conhecimento do povo de Deus, certo? Embora o povo de Deus tivesse esquecido de algumas coisas
no cativeiro babilônico, tanto é que apelaram até para o culto a um bezerro de ouro, depois quando eles tinham saído do Egito, né? Você vê isso porque eles falaram, no Egito a gente era tão feliz e tal, vamos fazer isso ou aquilo. Muito da murmuração do povo de Israel durante a peregrinação no deserto se referia exatamente a isso. Portanto, se são duas narrativas, nós temos que entender, primeiro, são duas narrativas com objetivos diferentes. A primeira é mostrar o contexto global, né, o contexto geral. E a segunda é mostrar, contextualizar a criação ao homem. E as duas narrativas são duas narrativas que se referem ao mesmo contexto. Pode ser até que a primeira narrativa seja exatamente uma revelação de Moisés e a segunda seja uma tradição mais oral, certo? Não significa dizer que, vamos dizer assim, toda tradição oral ela é abençoada. Não, ela só é verdadeira, só é revelada quando é enfatizada e validada pela Bíblia Sagrada, quando um escritor bíblico escreve essa tradição na própria Bíblia. Aí ela é validada, certo? Não porque ela é simplesmente uma tradição, como querem algumas pessoas valorizar apenas tradições e não a palavra de Deus. Nós valorizamos a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus confere, né? E com a tradição, com as tradições orais que na verdade se perderam oralmente, mas temos escrita na Bíblia, então ela é validada. Bom, passado esse esclarecimento, diz ainda: e toda a planta do campo que havia, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Observe a contextualização dessa nova narrativa da criação, contextualizando o homem, porque não havia homem para lavrar a terra. Isso nos leva também a uma outra consideração. As pessoas às vezes pensam: quem criou o trabalho? Quem criou o trabalho? Porque eu tenho raiva do trabalho. As pessoas mais preguiçosas costumam dizer isso. Aí a gente, olhando para esse texto, a gente vê que quem criou o trabalho foi Deus. Então, se você tem raiva de quem criou o trabalho, não faça isso, porque você está tendo raiva de Deus. Nunca diga isso, porque Deus criou o trabalho. O pecado é que tornou o trabalho enfadonho, pesado para o homem, que leva ao suor e coisas parecidas, né? O cansaço, na verdade. Então tome cuidado com essa ideia, porque Deus criou o homem para que ele cuidasse do jardim. Trabalhar é uma realização humana. As pessoas se realizam pelo trabalho, seja o trabalho doméstico propriamente dito, ou o trabalho no meio comercial ou político, ou seja o que for, né? Então o trabalho dignifica realmente as pessoas e realiza as pessoas também. Continua ainda dizendo que Deus não havia feito chover ainda, mas que subia um vapor da terra. Podemos comparar isso a um tipo de orvalho. Seria um tipo de orvalho que caía sobre as plantas e as regava durante a noite ou durante um certo período do dia. Vemos isso no versículo 6. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que Deus faz o homem do pó da terra, provavelmente o pó molhado, né, para poder formar, né, digamos assim, e até porque nosso corpo é 70% de água, se não me engano. Então Deus faz o homem do pó da terra e sopra em seus narizes o fôlego da vida. Nós vemos pelo menos duas coisas que me ocorrem agora muito importantes neste versículo. Quando Deus forma o homem, ele faz o homem de uma maneira especial, porque o homem não foi feito, além de ser feito à sua imagem e semelhança, ele foi formado, ou seja, tomou forma, ele simplesmente surgiu. Ele não foi formado pela terra, ele foi formado por Deus. Deus pegou a terra e formou o homem. É interessante a gente pensar nisso, esse cuidado especial de Deus para com o homem. Num período em que vivemos, onde as pessoas dizem que o ser humano é a praga da terra, é o câncer da terra, os esquerdistas costumam dizer muito isso, especialmente aqueles voltados ao ambientalismo e tipos de coisas esotéricas parecidas com isso. Eles começam a dizer que o homem é o câncer da terra, que o homem é o pior animal que existe. Não! O homem é um animal nobre, é um animal criado à imagem e semelhança de Deus, é o mais nobre dos animais, é o que nos diz as Sagradas Escrituras, porque senão Deus não teria se dado ao trabalho
de nos fazer com suas próprias mãos, né? E é interessante que ele continua ainda dizendo que ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. É interessante que os outros animais foram simplesmente criados e já nasceram, né? Já nasceram com a ação, né? Com o que se diria o ânima, a capacidade de se mover, né? Mas o homem ele foi criado com algo mais. Ele foi criado com o fôlego da vida, ou seja, o fôlego de Deus, que dá a vida. Deus, quando sopra no homem, ele dá a ele o espírito. A palavra espírito, ela também pode ser entendida como pneuma, como sopro. Ou seja, quando Deus sopra nas narinas do homem, ele está dando ao homem verdadeiramente um espírito. Por isso Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque nós temos a imagem específica, antropomórfica, caso alguém não crê, é por aí mesmo, antropomórfica de Deus, e ao mesmo tempo temos a sua semelhança, que é o seu espírito que ele soprou em nós. Então, dessa forma, Deus nos fez de uma forma singular e especial, e precisamos valorizar muito isso em nossas vidas, com certeza. Continua ainda e dizendo que Deus plantou um jardim no Éden, na banda oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Deus plantou um jardim no oriente da banda do Éden, do Éden, né? É interessante que, corrigindo aqui, ele plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente. O que significa isso? O Éden, como você vai ver nos versículos mais à frente, ele estava num lastro bem grande, né? Num lugar bem grande, que segundo alguns envolvia o rio Tigre, segundo a Bíblia, né? Envolvia o rio Tigre e Eufrates, o Pison e o Gion, sendo que esse Pison poderia ser o Nilo e o Gion poderia ser o Ganges, né? Ou vice-versa, se não me falha a memória. Então, se você colocar nesse âmbito todo o Éden, né, como um espaço grande, ele pegava desde a Índia até ali a África, o Egito propriamente dito, e ainda a Mesopotâmia toda, né? Então, você consegue perceber que era um espaço muito grande, que se referia ao Éden. E Deus plantou um jardim no Éden. Tanto que é jardim do Éden, ou seja, no Éden existia um jardim. E esse jardim Deus plantou para Adão e Eva, né? E ele plantou para colocar o homem ali. Preste atenção no cuidado de Deus. Deus, que é todo-poderoso, se deu ao trabalho de plantar um jardim no melhor dos lugares, pois naquela região toda havia muito ouro e muitas riquezas e muitas coisas maravilhosas. Mas nada mais maravilhoso do que a plantação de Deus. Deus fez um jardim especial para você. Imagine que você vai para uma casa, você compra uma casa, e você e sua esposa ou seu esposo, e vocês compram uma casa, e naquela casa você quer fazer alguma coisa especial, e de repente faz-se um jardim belo. Quem faz aquele jardim está agradando a sua família, porque aquele jardim vai ser uma referência para a sua família. É interessante que a gente observe o cuidado de quem planta um jardim. Não é meramente colocar numa floresta, num lugar abandonado. Ele plantou um jardim, criou um jardim para o homem, um lugar apropriado para o homem viver. E então podemos dizer que Deus, que nos criou para trabalhar, ele teve trabalho conosco e para nós. E Deus trabalha por nós até hoje, até agora. E devemos valorizar esse valor que Deus nos dá e devemos valorizar mais a Ele, porque Ele é muito maior do que nós. Se Ele nos valoriza sendo nós tão pequenos, por que nós não devemos desvalorizar a Deus e não ser cuidadosos com a palavra de Deus? Devemos valorizar a palavra de Deus, valorizar o que Deus faz em nossas vidas. E ele continua até o versículo 12, eu falo 13 e 14, falando sobre os rios, né? E diz no versículo 15, né, dando a localização do Éden aproximada. Um detalhe, ninguém sabe onde é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ele se tornou inacessível para a humanidade. Vamos ver isso no capítulo 3 de Gênesis. Ele se tornou inacessível. E é interessante que a gente entenda isso para não fazer determinadas confusões, tá bom? Precisamos saber que o Jardim do Éden é um lugar que está inacessível se existe
Neste mundo você não vai chegar nele nunca, nenhuma pessoa vai chegar nele, porque Deus colocou um anjo lá para guardar aquele lugar e ninguém chegará lá, certo? Quando eu digo se existe neste mundo, é se Deus ainda mantém ele aqui nesta terra, neste plano, né? Não pode estar em outro lugar. Não dá para saber também, tá? Não dá para saber. Então a Bíblia não entra em detalhes quanto a isso. Mas vamos continuar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É interessante que nesse jardim, no versículo 9, diz que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, a árvore da vida estava do lado da árvore do bem e do mal, mais ou menos, por ali. Estava próximo. E como ela estava próxima, o homem tinha acesso tanto à árvore da vida como à árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida ela tinha uma particularidade. Ela te dava a capacidade de prolongar a vida. Ela dava vida. Podia viver eternamente o homem que consumisse daquela árvore. É interessante que Deus plantou um lugar para o homem especial, inclusive com a árvore da vida, como um presente singular. Hoje as pessoas procuram aquelas fontes da juventude, que já é mitológica, né? Algumas pessoas procuram essa fonte da juventude em cirurgias plásticas, em tratamentos, em determinados tipos de práticas de meditação e coisas desse tipo. Mas Deus já tinha criado, é a árvore do conhecimento da vida. Essa árvore da vida era que o homem comia, tinha livre acesso para comê-la e para viver eternamente. Entretanto, existia também a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E o homem podia comer de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo que esta árvore, ela tinha uma particularidade, não fazia nada. Você comer daquela árvore não iria transformar você em pecador. Não adianta você pensar assim: eu vou comer essa árvore e vou me transformar em tal coisa. Não era isso que a Bíblia estava dizendo, que está dizendo até hoje. Não é isso. O que Moisés está nos mostrando ali é que esse conhecimento do bem e do mal, na Bíblia mesmo, a palavra conhecimento é tratada como também experimentar, como praticar, viver alguma coisa, né? Então podemos dizer que esse conhecimento não é simplesmente cognitivo. Provavelmente Adão e Eva tinham um conhecimento cognitivo do que seria o bem e o mal. Provavelmente. Algumas pessoas dizem: Adão não poderia cair nunca porque ele não sabia o que era o bem e o mal. Não, ele sabia. Ele tinha capacidade cognitiva e moral de saber o que era o bem e o mal, porque se ele não tivesse, Deus não lhe daria essa obrigação de não comer daquela árvore. Uma árvore que não servia para nada, que o fruto era ruim, mas só tinha uma finalidade: dar ao homem a liberdade de experimentar o mal, certo? O que seja, de conhecer, de praticar, de viver, de escolher o mal. Essa era a única finalidade daquela árvore. Dar ao homem a possibilidade de ser justo e santo por livre iniciativa, querer servir a Deus por livre iniciativa e não por obrigação de Deus. É interessante isso. Que às vezes a gente pensa que Deus obrigou o homem, que Deus fez alguma coisa difícil. Não, Deus deu a escolha para ele. Adão, você escolhe: você quer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e morrer, ou você quer comer da árvore da vida e viver eternamente? Adão te escolheu as duas coisas, mas só que não podia as duas coisas, só podia uma. Então, quando nós vemos aí essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, é Deus valorizando o homem e dando a possibilidade do homem se realizar. Se realizar, você diz: mas como se realizar se perdeu o paraíso? Ora, se realizar como ser moral. O homem é um ser moral e ele precisava de uma limitação moral para que dessa limitação moral ele exercesse sua capacidade moral e assim mostrasse o seu valor enquanto ser humano.
E esse valor seria mostrado se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando ele comeu, ele abdicou dos valores de Deus. Assim como nós vemos pessoas hoje abdicando dos valores de Deus em nome de um falso conhecimento, em nome de uma falsa ciência, em nome de falsas ideias. Precisamos tomar cuidado com isso. E por aqui nós paramos a análise de hoje. Amanhã teremos mais uma análise do capítulo 2 de Gênesis,